Então, o nosso direito ele é positivado, não esqueçam disso, tá? Ele é todo escrito, tá? E derivado de pessoas que têm autoridade. Muito bem. Aqui, pessoal, uma coisa que, né, vou aproveitar que a gente vai falar em jurisprudência, e então no fim dessa aula aqui eu vou comentar com vocês mais ou menos como funcionam os nossos tribunais, tá? Porque é uma questão prática e vai servir para todos aí. Não, acredito que nas outras disciplinas que vocês tiveram em direito, talvez não tenham comentado isso, porque não faz parte da ementa, tá? Então, teoricamente, né, o que está previsto como disciplina, ela é muito técnica, né, muito teórica. Eu vou passar uma parte interessante para vocês, não só aí para a parte de administração, né, mas que vai servir para a vida de vocês. Então, vejam, como exemplo lá de normas, né, nós falamos sobre a lei. Então, norma ética jurídica. A lei é uma norma, beleza, já vimos isso. Agora, jurisprudência, eu não cheguei a falar, né, então vamos falar. A jurisprudência, pessoal, é um conjunto de decisões que advém dos tribunais. Tá? Agora, tem que ver aqui, tribunais. Daí, como é que vai diferenciar e saber o que é jurisprudência e o que não é? Então, por isso que eu falei que eu vou explicar ali como é que funciona a dinâmica do Poder Judiciário, né, para a gente conseguir concluir aqui, né, o que são decisões de tribunais. Antes de eu descer lá para falar disso, temos também como fonte do direito a doutrina. Então, o que é a doutrina, pessoal? A doutrina é a literatura, que é criada por quem? Pelos pesquisadores do direito, pelos juristas. Né? Então, uma pessoa que estuda muito direito, né, que pode ter sido um juiz, um promotor, às vezes por exemplo, um professor universitário, pesquisador de universidade, ele estuda uma área específica do direito, né, se especializa naquilo, tanto que ele chega e emite uma hora, ele cria um livro, né? Então, por exemplo, aqui na nossa matéria, nós vamos estudar lá, direito tributário. Quem que escreve, por exemplo, quem que é uma referência em direito tributário no Brasil? Né? Então, por exemplo, eu uso como base o livro do professor Paulo de Barros Carvalho. Ele tem um livro que chama Curso de Direito Tributário. Esse livro, né, é considerado doutrina. Então, quando você vai pesquisar alguma coisa, fala, eu estou com dúvida lá sobre o ICMS, aonde que eu vou olhar? Né? Você tem as opções. Primeiro, você pode ler a lei, é uma fonte de direito para tirar dúvida. Aí você lê a lei, às vezes você não entende muito bem, né, o que está lá, ou ela não responde você exatamente o que você precisa. Beleza. Tem uma outra opção, olhar a doutrina. A doutrina é alguém que pegou a legislação, pegou a aplicação da lei no entendimento da justiça, da jurisprudência, e explicou, né, e escreveu sobre, explicou como funciona. Essa é a literatura que a gente chama no direito, né? Então, seria a literatura jurídica e criada por pesquisadores, tá? E geralmente são bem aceitas e aplicadas pela própria jurisprudência, né? Então, quanto mais, né, vamos dizer assim, quanto mais carga teórica de conhecimento tem o escritor, geralmente maior é aceita a sua doutrina. Tá? Então, quando falar em doutrina, é livro de direito. Muito bem, né? Que não seja a lei, obviamente. Beleza. Isso aqui eu já falei, então vou até tirar esse slide aqui, que não precisa estar. Beleza, antes de explicar então a dinâmica do Poder Judiciário, né, também entender que se nossa legislação ela é toda por escrita, né, a gente tem aí diversos tipos de normas e leis, etc., pessoal, às vezes a gente vai criar um problema. Né? Por quê? Porque tem tanta norma escrita que uma hora uma vai bater de frente com a outra. Né? Uma hora você vai pegar lá uma lei estadual que fala alguma coisa contrária do que diz a lei federal, por exemplo. Né? Está acontecendo agora durante a pandemia. Né? Nós temos aí os decretos municipais, de repente entra em vigor um decreto estadual. Tá? Qual é a diferença aqui? Qual é a solução que a gente dá para esse problema? Né? Bom, um certo filósofo do direito, né, bem conhecido, né, Hans Kelsen,
tá? Foi atribuída a ele essa ideia da hierarquia das normas, tá? Ele criou uma pirâmide da hierarquia das normas. Então, eu tenho normas que vão ter mais força, normas que vão ter menos força. Falam, né, dizem na literatura que, né, foi um primo dele que, na verdade, teve esse conceito, mas ele que levou o crédito pela invenção do negócio, tá? Então, isso é curiosidade, vamos dizer, fofoca do meio jurídico. Nossa, que interessante, né? Beleza, Kelsen ficou com a fama. Então, como é que funciona lá? Em primeiro lugar, como lei maior, como lei mais forte do nosso estado, tá? Isso vale, por exemplo, para os Estados Unidos também, que não tem tanta legislação, mas eles usam esse mesmo sistema de hierarquia das normas, tá? Então, em primeiro lugar, nós temos a Constituição Federal. A Constituição Federal é chamada Lei Maior, né? Constituição Cidadã, Carta da República, né? Às vezes você vê escrito lá, é previsto na CR de 88, a Constituição da República, né? Na CM, Carta Magna, né? Tudo isso, quando fala assim de um jeito que parece ser uma coisa muito, né, uma lei muito gigantesca, está se referindo à Constituição Federal. Por quê? Porque tudo que ela prevê está no topo da pirâmide, né? Ela é a lei, vamos dizer assim, né? Porque não eu vejo em trabalhos, o pessoal às vezes escreve lá, a lei da Constituição Federal. Não, a Constituição é a Constituição Federal, tá? Não é a lei da Constituição Federal. Ela é a principal fonte do direito, é a mais alta delas. Significando o quê, pessoal? Tá? Que se qualquer lei que venha abaixo da Constituição Federal fizer uma previsão que esteja contrária ao que diz a Constituição, essa lei, esse artigo da lei, né, não que a lei inteira não vá valer, mas aquela previsão que a outra lei faz, que a lei que está abaixo faz, ela fica inválida, ela não serve, não presta. Por quê? Porque ela não está de acordo com o que diz a Constituição Federal. Lembrem que eu disse lá atrás que a Constituição ela prevê normas gerais, né, e impõe os principais valores da nossa federação, principais valores que tem a nossa República Democrática, né, o Brasil, no caso. Muito bem. Junto dela, pessoal, tá, temos tratados internacionais de direitos humanos, obviamente apenas aqueles que o Brasil é signatário, tá? Então, os que o Brasil ratificou, eles são aceitos, né, como mesma força da Constituição Federal. Então, se você, né, tem alguma, vamos dizer, uma lei ordinária que prevê alguma coisa contrária a um tratado internacional de direito humano, não vale, tá? O que vale é o tratado internacional. Muito bem. Exemplo lá. Então, a reforma trabalhista, né, que entrou em vigor lá no fim de 2017, né, novembro de 2017, ela é uma lei ordinária, né, é uma lei normal, tá? Já falo sobre lei complementar, mas aqui é um exemplo. O que ela prevê, né, como lei federal lá? Ela estava prevendo o seguinte: quando você entra com uma ação trabalhista para discutir qualquer assunto que necessite perícia, né, que seja obrigatória a existência de uma perícia para fazer prova. Então, por exemplo, um pedido de insalubridade, né? Então, estou lá alegando que eu trabalho e tenho, eu mexo com produtos químicos e, por isso, né, eu deveria ter direito a uma indenização, né, que é o adicional de insalubridade. E eu nunca fui pago, nunca recebi isso. Para comprovar que o que eu mexia, né, com os produtos que eu mexia, eles eram realmente agentes insalutíferos, ou seja, que causam problemas, né, para mim, para minha saúde, eu preciso fazer uma perícia, né, eu preciso comprovar isso de maneira pericial, preciso de algum técnico vir e falar para o juiz lá, realmente esse produto aí, ele causa problemas. Aí você pede essa perícia, vai lá o perito no seu local de trabalho, examina o local de trabalho, vê se aquilo que você está fazendo realmente causa lesão, e aí ele emite essa perícia, e a perícia pode dizer duas coisas. Uma, né? Na verdade pode dizer mais, mas vamos nesse ponto. Pode dizer, realmente causa problema ou não causa problema. Se a perícia negar aquilo que você está dizendo, falar, olha, a pessoa alegou que
que era insalubre o local de trabalho, mas não era, né? Na verdade, não chega a ser um problemático. Então, não tem direito ao adicional de insalubridade. Você perdeu a perícia. Você pediu e perdeu. Aí, o que disse a reforma trabalhista lá, né? A reforma trabalhista disse o seguinte: você, empregado, que entrou com processo trabalhista, pediu uma perícia e perdeu a perícia, né? A perícia voltou lá negativa, você vai pagar as custas do perito. Tá? Então, toda vez que você pede uma perícia, o juiz ele nomeia um perito lá e ele vai fazer a perícia, isso tem um custo, né? Esse perito não é de graça, ele tem um custo. Se você não tem condições, né, na Justiça do Trabalho, né, quase a grande maioria das vezes, você não paga nada, né, porque você tem direito à assistência judiciária gratuita. Só que a reforma trabalhista veio e disse assim: se você perder, você paga o perito, mesmo que você tenha direito à gratuidade da justiça, essa assistência judicial gratuita. Beleza, vejam, a reforma trabalhista é uma lei ordinária. Só que, né, a Constituição Federal, né, eu não lembro qual artigo agora de cabeça, mas em um dos seus artigos prevê que aquele que não tem condições de arcar com as custas do processo, se você não tem como pagar o processo, é garantido para você assistência judiciária gratuita e integral, quer dizer, é integral e gratuita. A Constituição fala que a tua assistência é integral. Aí vem uma lei ordinária e fala assim, olha, né, se você não perdeu a perícia, mesmo que você tenha justiça gratuita, você vai pagar o perito. Tá? Quase se estivesse impondo uma punição para o empregado, né? De falar assim, ó, não sai pedindo qualquer coisa assim, não, senão você vai ter que arcar com essa custa aí. Tá? Tenha certeza do que você está pedindo. Né? Então, criou um risco lá para o empregado. E isso, né, pessoal, não tem como se aplicar. Então, as ações aí que estavam discutindo perícia que após a reforma trabalhista e que os juízes acabavam não reconhecendo esse conflito com a Constituição, né, foram aí sofrendo recursos e até chegar num ponto, né, que é declarado que essa norma não é aplicada, tá? Porque ela está em conflito com a Constituição. E o que vale mais é a Constituição Federal nesse ponto. Muito bem, então ela sempre vai estar acima. Tá? Olha só, né? Então não adianta, mesmo como eu tinha comentado na aula passada, o nosso legislador, né, ele cria a norma, mas ele não tem muita noção do sistema jurídico, né? Porque ele faz previsões que estão contrárias, né? Isso aqui são conceitos básicos de direito. Vejam, pessoal, é a ementa, né, da matéria da graduação de vocês, que é em administração, né, que não tem, vamos dizer assim, ninguém aqui vai sair da graduação advogado, né, ou jurista, né, vocês não vão sair aqui escritores, né, lá para criar doutrina, e vocês têm isso na graduação de vocês, porque é básico, né, é um sistema básico do nosso direito, saber que existe essa hierarquia das normas, e o nosso legislador lá não faz ideia disso, por isso que cria essas bobagens, né, tem muita norma aí que não tem como ser aplicado. Beleza. Então, primeiro, Constituição Federal, Tratado Internacional de Direitos Humanos. Aqui, pessoal, também, tá? Não tá tudo aqui, não são todas as leis, são as principais, tá? Se vocês pesquisarem depois, aí tem exatamente todos os tipos. Só que esses daqui são os que dão mais problema, né? São os que são as normas mais comuns, tá? Então, por exemplo, uma que não está aqui, em primeiro lugar, são as emendas à Constituição. Só que uma emenda à Constituição, né, a gente fala é uma emenda, estão fazendo um remendo lá, estão mudando um artigo da Constituição ou inserindo um artigo na Constituição. Logo, né, tem a mesma força da Constituição Federal. Tá? É aquilo que vocês geralmente veem lá, antes de aprovar, né, se chama PEC, né, o Projeto de Emenda à Constituição Federal. A PEC, ela visa mudar um artigo da Constituição ou adicionar alguma coisa à Constituição Federal. Por exemplo, a PEC das domésticas, PEC 150, se eu não me engano, né? Adicionou lá questões de direito trabalhista para empregados domésticos, tá? E diversas regras diferentes. PEC, Projeto de Emenda à Constituição, faz o quê?
insere coisa na Constituição. Logo, está no mesmo nível da Constituição Federal. Tá? Em segundo lugar, temos leis complementares, né? As leis complementares, elas complementam o que diz a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, como eu tinha comentado lá atrás, ela simplesmente faz previsões amplas, né? Fala, você tem direito à saúde, não diz como, não diz que jeito. O direito tributário, que nós vamos ver aqui, por exemplo, né? Diz lá, a União compete a cobrança do imposto de renda. Mas como que cobra imposto de renda? Quanto? Quando? Não sei. Pô, foi feita uma lei complementar aqui. Foi criado lá o Código Tributário Nacional, o CTN. O CTN, ele prevê lá, praticamente, né, como funcionam os tributos, quais são os tributos, quando que cobra os tributos, quais são os princípios tributários, etc. É uma lei complementar, tá? Logo, né, se alguma lei ordinária falar algo contrário ao que diz no Código Tributário Nacional, não tem validade, porque ela está abaixo na ordem aqui da hierarquia. Tá? As leis ordinárias, pessoal, são leis que geralmente, né, tratam de assuntos que não necessariamente vão precisar complementar a Constituição, logo, elas não são chamadas, não têm o status, né, de lei complementar, mas prevêem questões aí do dia a dia que precisam ser resolvidas, tá? Essas leis ordinárias, elas podem ser federais, estaduais ou municipais. Então, dentro disso, né, também tem hierarquia. A lei ordinária federal, ela está acima da lei ordinária estadual. Então, a lei estadual, se ela prevê algo contrário do que a lei federal prevê, o que vale é a lei federal. Tá? Então, também tem essa hierarquia entre elas. Tá? Então, por exemplo, lá, uma lei ordinária federal, Código Penal, uma lei ordinária, está prevendo lá penas para os crimes cometidos. Tá? Beleza. No mesmo nível aqui das leis ordinárias, nós temos medidas provisórias. Tá? Medida provisória, pessoal, é o que a gente chama de competência residual, né, do poder executivo. Calma, né, vamos traduzir isso aí. Então, no nosso Estado democrático de direito, nós temos lá 3 poderes, né, para organizar, né, a gerência do nosso Estado. O Estado com E maiúsculo lá. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. O poder executivo é aquele que gerencia, né, o andamento, né, dos entes federativos aí, da União, dos estados e dos municípios. Quem está dando ordens, né, executando a melhor maneira, né, de gerir o Estado. Vocês aí no direito, se tiveram direito administrativo ou, né, lidando com a administração, provavelmente aprenderam sobre administração pública, estão mais próximos, né, de saber sobre o poder executivo do que qualquer outro poder. Né? Beleza. O poder legislativo, criação das normas e das leis. O poder judiciário, né, aplicação das leis e das normas, buscando aí uma certa justiça. Só que, né, dentro desses poderes, pessoal, a gente tem algum resíduo que a gente fala, né? Alguma coisa sobra de um poder para o outro. Então, tem vezes que o poder legislativo ele tem que fazer papel de poder judiciário. Né? Então, por exemplo, quando tem uma CPI lá, né, que a gente está sempre em casa e tá estou com dúvida lá se o presidente da República, né, fez alguma coisa errada, etc. Vamos investigar isso aí. O poder legislativo, né, ele tem o poder de julgar alguns atos lá do presidente, por exemplo. E não é o poder judiciário. Vejam, é uma competência residual. Apesar de ser coisa judicial que eles vão resolver, é dentro do poder legislativo. A medida provisória é a mesma coisa. É quando o poder executivo tem a função, né, de criar uma norma, de criar uma regra, uma lei, né, entre aspas, porque o nome não é lei, o nome é medida provisória. Então, a medida provisória, pessoal,
ela é de competência do chefe do Executivo Federal, ou seja, né, é o presidente da República que emite medida provisória, tá? E ela tem a mesma força de uma lei ordinária. Tá? Quando que isso daqui, né, pessoal, tem que ser usado, ou deveria ser usado, de maneira medida, porque o Poder Executivo, ele não presta para isso, ele não é para fazer norma. Então, quando que geralmente faz medida provisória? Quando está ardendo alguma coisa lá e não dá tempo, né, de reunir lá todo o Congresso Nacional, discutir um projeto de lei, votar esse projeto de lei, botar ele em vigor, etc. Não, vem o presidente da República e emite uma medida provisória. Vem e cria uma norma, tá? Obviamente ela é limitada, né? Ele não pode criar tudo que se quer, tudo que ele quiser, né? Via medida provisória. Por exemplo, é proibido o presidente da República, por medida provisória, criar crimes, né? Inventar um crime, mexer no processo penal, por exemplo, né? Como que eu faço para condenar alguém lá? Tem que seguir todo o processo criminal. Aí o presidente da República discorda de uma norma lá, não acho que tem que ter 3 testemunhas por fato lá, não acho que tem que ser uma testemunha no máximo, vou fazer uma medida provisória e mudar isso. Não pode. Tá? Então tem várias limitações, né? Essa do direito penal é um exemplo delas. Tá? Senão, né, ele vai lá e começa a criar crimes aí para favorecer suas ideias, seus ideais políticos. Obviamente não é uma saída boa. E, para além disso, ela também tem um prazo máximo de vigor. Tá? A medida provisória ela não pode vigorar por muito tempo, porque ela é provisória. Né? Então, ela não pode ficar aí vigorando. Nada impede, tá, que no fim desse prazo, o Poder Legislativo discuta o que está previsto nessa medida provisória e aprove ela como lei. Fala, olha, essa medida provisória foi muito boa, teve uma ideia muito boa, está funcionando bem, está funcionando legal. Vamos transformar em lei? Aí ela passa a ficar em vigor para sempre? Vamos, fechou. Tá? Aí ela pode ficar valendo para sempre. Mas, a princípio, né, pessoal, não fica em vigor medida provisória. Tá? Um exemplo lá de medida provisória, né, quando a reforma trabalhista foi anunciada, né, ia sair lá, a lei ia entrar em vigor, ela ia entrar em vigor em novembro de 2017. Muito bem. Só que essa reforma trabalhista, ela tá muito bagunçada, pessoal, né? Tinha alguns artigos que não faziam sentido, né? Por exemplo, até hoje, né, a questão do trabalho intermitente está muito mal regulado, né? Pra vocês terem ideia, essa questão do trabalho intermitente da reforma trabalhista, ela foi importada do Japão, né? Pegaram lá a cópia do que dizia a norma japonesa sobre isso e aplicaram nessa lei. Só que faltou um monte de coisas que não batem, não tem como dizer o que vai acontecer com esses empregados perante a legislação brasileira que já existia. Né? Então, como é que dá férias lá para o intermitente? Eu não tinha noção, tá? Não é momento para discutir isso. Mas, né, veio lá o presidente, na época que era o presidente interino, Michel Temer, e editou uma medida provisória para tentar mudar alguns aspectos aí da reforma trabalhista. Tá? O que ele fez? Né? Fez lá a medida provisória, agora não lembro se é 808 ou 880. Tá? Agora, aí o que acontece? Né? Ele chegou, mudou, e durante novembro de 2017, até o prazo máximo da medida provisória, pessoal, tá? Que é de 120 dias, né? Só que é assim, aprova a medida provisória, o presidente vai lá, faz, ela fica em vigência por 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60 dias. Então, passou esse prazo de 120 dias, ou vira lei, ou esquece ela. Então, chegou a reforma trabalhista em 2017, o presidente Michel Temer emitiu lá uma medida provisória, mudou as regras da reforma trabalhista, ela ficou, essa medida provisória, em vigor por 120 dias, quando acabaram os 120 dias, ela caiu, não foi aprovada, não foi discutida pelo Congresso,
e aí o que estava valendo, então, era a reforma trabalhista. Então, olha só, né? Se você era empregado aí antes de novembro de 2017, você está regido pela CLT sem a reforma trabalhista até novembro de 2017. Entre novembro de 2017, tá? Novembro, deu dezembro, janeiro, fevereiro, março, até o fim de março lá, você está regido pela reforma trabalhista com a medida provisória, e depois lá de março, abril de 2018, você está regido lá, seu contrato de trabalho, pela reforma trabalhista, tá? A lei trabalhista com a reforma trabalhista. Obviamente, isso gera uma bagunça e vocês passam a começar a entender, né, o porquê que a nossa legislação, né, por que o Vademecum, lá, aquele livro que os acadêmicos de direito geralmente carregam embaixo do braço, né, por que aquilo lá é gigante, por que tem tanta lei, né? Porque não basta só, né, o Poder Legislativo criar aí diversas normas, a gente tentar prever todo o comportamento humano por escrito, tentar regulamentar a sociedade, né, dessa maneira. Também, né, o Poder Executivo também pode criar normas lá. Tá? Então, vejam, ainda abaixo das medidas provisórias, nós temos decretos, e decretos também são atos do Poder Executivo lá. Ou seja, a gente está vendo bastante, né? Agora estamos experimentando aí. Temos decretos municipais, decretos estaduais aí sobre a pandemia o tempo todo. E vocês conseguem ver que o decreto estadual ele vale mais do que o decreto municipal. Quando vem o decreto estadual, geralmente ele muda regras aí que prevê o decreto municipal. Os dois estão em vigor ao mesmo tempo. Os dois, não é que o decreto estadual, quando ele entra em vigor, tira a força do decreto municipal. Os dois estão andando ao mesmo tempo. Só que se o decreto municipal prevê que o comércio fica aberto até às 4 da tarde e o estadual prevê que fica aberto até às 2, né, o que vale é o estadual. O comércio vai ter que ficar aberto até às 2. Aí, digamos que acabou o estadual, o municipal ainda está em vigor, continua valendo o municipal. Ele não deixa de estar em vigor. Tá? Só que aquela norma fica prejudicada porque tem uma norma mais forte funcionando durante a vigência da outra. Tá? Então, vejam, pessoal, né? Para quem está tendo o primeiro contato com essa noção aqui, é um pouco confuso, porque é muita coisa, né? É muita informação nova com relação a isso. Mas isso pode ter aplicação prática, tá? Então, vejam, né? Vai descendo a escadinha aqui. Lá embaixo nós temos resoluções e portarias, tá? Geralmente aqui, então, são os órgãos do governo, né, os órgãos aí da administração pública, né, autarquias, empresas públicas, etc., que precisam regulamentar seu funcionamento, só que não tem previsão legal nenhuma, não tem nada na lei dizendo como funciona. Um exemplo prático, né? Quando você vai no PROCON lá, preciso resolver um problema no PROCON. Como que eles te atendem no PROCON? Será que vai ser uma senha que eles dão por ordem de chegada lá para o pessoal? Quer dizer, é uma senha que você tem que pegar até determinado horário é distribuída a senha? Ou, né, será que vai ser por ordem de chegada? Então faz uma fila lá e quem chegar... Beleza. Será que está previsto em lei isso? Não está. Não diz lá. No PROCON tem que ser estipulado um sistema de senhas. Não tem. Como é que resolve isso? A autoridade, né, então quem é lá o diretor do PROCON, por exemplo, pode emitir uma portaria, né, e essa portaria vai dizer para quem for frequentar o PROCON como vai ser o atendimento. Tá? Então vejam, né, aqui é o exemplo, né, clássico dessa criação de normas, tentando moldar o comportamento aí social de acordo com aquilo que ele acha melhor. Então o diretor acha que é melhor ser atendido por senha. Ele baixa uma portaria lá dizendo, agora, a partir de agora vai ser atendido mediante senhas, etc. Né? Geralmente, quando a gente vai no fórum, alguma coisa assim, sempre tem, né, um pedaço de papel, né, porque os órgãos da administração pública, eles imprimem lá o negócio e colam na parede. Sempre tem um monte de papel colado na parede. Lá. E vocês vão olhar lá.
portaria número tal, né, vou pegar da 14ª Vara Civil, que o juiz da Vara Civil, por ser o responsável por aquele órgão do Estado, né, que é uma vara do Poder Judiciário, ele põe uma regra lá que ele quiser, né? Então ele fala assim, ó, para retirada de certidão aqui, preciso, né, de um documento com firma reconhecida em cartório. A lei não diz isso, mas o juiz vai lá e cria uma portaria. Tá? Atentem, se a portaria está abaixo aí de um decreto, por exemplo, né, ou tá contrário, quis dizer, né, está dizendo algo contrário a uma lei lá, ordinária, ela não vai valer. Essa portaria, né, e ela não existindo ou não, não faz diferença, porque ela é contrária a uma lei. Qual é o problema aqui, né, pessoal? É que se você não souber disso, se você não tiver conhecimento que existe uma lei, por exemplo, que diz o contrário, aí você, né, não vai ter como argumentar e vai acabar seguindo lá o abuso de autoridade daquela pessoa. Né? Então, acontece isso. Né? Um exemplo prático aqui é a Receita Federal. A Receita Federal, ela tem lá uma resolução dizendo que o imposto de importação não é cobrado em compras, né, que não ultrapassem $50. Então, se você importou alguma coisa, né, e não ultrapassou os $50, e esse valor tem que estar somado o frete, tá? Então, o frete é somado, aí você vai acabar não pagando o tributo. Muito bem, então você fica isento, você não paga. Só que existe um decreto que diz que esse valor não é 50, é 100. O valor não é $50, é $100. Se você não sabe disso, a hora que você vai lá no correio e vê que seu produto foi taxado, mas você, no fim das contas lá, o valor deu $85. Aí você tem no próprio correio, não sei se alguém nunca comprou nada de fora, no próprio correio a Receita Federal te dá a oportunidade lá de discutir essa cobrança de tributo. Você pode fazer essa argumentação. Né? Veja, apesar da existência de uma resolução da Receita Federal, existe um decreto que diz lá que o valor não é de $50, é de 100. Pela hierarquia das normas, né? Pode até citar lá a pirâmide de Kelsen, que vale mais é o decreto. Logo, esse valor, né, é de $100, então não poderia taxar, né, não poderia cobrar aí esse tributo nessa aquisição. Então, quando falam, né, saber é poder, né, pessoal, conhecimento é poder, não estão brincando. Porque aqui você se livraria, por exemplo, do pagamento de um tributo que não é barato. Tá? A alíquota do imposto de importação é de 60% sobre esse valor. Então pensem lá, se você comprou algo de $80, né, você vai pagar aí o que? 48? Né? $48 de tributo. Tá? Pensa, é quase mais da metade do valor do produto. Muito bem. Ok. Falei um monte. Ninguém me interrompeu, ninguém falou nada, ninguém mandou nada no chat. Não me preocupem, pessoal. Eu volto a explicar aqui, falo mais devagar, explico de volta o que vocês precisarem. Tem alguma dúvida até agora? Falamos aí da hierarquia das normas e do nosso sistema, como é que ele funciona aí, o sistema positivista de direito. Não? Vou seguir. Lembrem que no silêncio da turma, pessoal, eu continuo. Tá, quero deletar isso aqui. Aumentar isso aqui. E vamos falar sobre o funcionamento do Poder Judiciário. Muito bem. Então a gente viu lá, pessoal, que o Estado ele é o único possível, é a única
pessoa que pode aplicar sanções, né? Ele detém o monopólio do poder da aplicação das sanções. Então, quando você tem algum problema legal, algum problema que você precisa resolver, você vai lá bater na porta do Poder Judiciário e pedir socorro, né? Eu bati o carro, a pessoa está culpada, não assumiu a culpa e disse que não vai arcar com as custas e não vai pagar nada. Você precisa forçar essa pessoa, né, a pagar esses seus danos causados. Você vai ter que procurar o Poder Judiciário. Muito bem. O Poder Judiciário, pessoal, ele é dividido, né, de diversas formas, de diversas maneiras, né? Dependendo da natureza do seu problema, você vai ter que ir em algum dos seus órgãos. Muito bem. Veja, o primeiro filtro que a gente vai fazer aqui, pessoal, né, de cara, é por valor, né? Então, na grande maioria das vezes, tá, o que vocês precisariam do Poder Judiciário é resolvido na Justiça Estadual Comum. Tá? Dentro dela, nós temos varas cíveis, né, as varas cíveis comuns, ou os juizados especiais. O que é os juizados especiais, pessoal? É o famoso Tribunal de Pequenas Causas. Esse nome foi mudado, tá, porque, não, vamos dizer assim, não existe causa pequena, existe pequeno valor, mas a causa não é pequena, né? Então, diz que era pejorativo, fica feio falar que é pequena causa, né? Porque às vezes tem um valor emocional para a pessoa muito grande, mas em dinheiro às vezes não converte um valor alto, tá? Então, quando a gente fala em juizado especial, a gente está falando em causas de menor relevância, tá? Não é nada gigantesco. Muito bem. Nesses juizados especiais, pessoal, né? Então vamos lá, ingressar com uma ação no juizado especial. Estou com a mão congelando aqui, então vou errar um monte de coisa, digitar até esquentar. Juizado especial. Aqui, pessoal, né? Causas até 40 salários mínimos. Então você tem que pensar, o meu problema, né? Bati o carro. O valor desse conserto vai ultrapassar 40 salários mínimos? Muito provavelmente não. Né? Se ultrapassar aí, com certeza não é uma pequena causa, também não é nem o dano foi pequeno, né? Provavelmente aqui nem vai compensar consertar o carro, ou o veículo, né? Tem um valor absurdo. Muito bem. Então, até 40 salários mínimos. Também, pessoal, tá? No juizado especial. Não é possível prova pericial. Se tiver que fazer uma perícia para conseguir comprovar qualquer coisa, tá? Não dá para ir para o juizado. Então, às vezes, né, em ações aí que discutem acidente de trânsito, para saber, né, lá, marca de frenagem, que vai precisar de um perito para conseguir delimitar em qual velocidade estava o outro carro, baseado na marca que ficou no chão lá do freio, vai ter que fazer uma avaliação do veículo, etc. Não dá para ir para o juizado, tá? Na maioria dos casos desses do dia a dia, pessoal, não é necessário perícia, né? Você tem lá uma prova testemunhal que diz que a pessoa cruzou o semáforo vermelho e bateu no seu carro, não precisa de perícia para isso, tá? Tem a prova testemunhal, tá? Mas lembrem disso, tá? Às vezes isso aqui, né, é matéria de defesa das empresas, quando você entra com uma ação lá pedindo garantia lá, né? Comprei o produto, a garantia não me atendeu, eles não quiseram fazer o conserto, né? E aí a defesa da empresa, né, que não presta lá o serviço adequado, fala, né? Poxa, na verdade não dá para ser no juizado dessa ação porque eu tenho que fazer uma perícia lá no aparelho, né? Por exemplo, eu comprei um celular faz um tempo e ele veio com o carregador queimado. Aí entrei em contato com a loja não me atendeu, entrei em contato com a fabricante disse que não dava garantia dos acessórios que acompanham o celular, apesar que o carregador ele não é considerado um acessório, para vocês saberem, né? Porque sem carregador não funciona o aparelho, então ele é essencial para
pro funcionamento do aparelho. Então, ele não é considerado um acessório nesse sentido, tá? E aí eu entrei com uma ação lá no juizado para dizer, olha, né, primeiro eu quero o valor de um carregador, porque veio queimado, não posso usar, eu quero o valor do carregador. Que a própria fabricante me indicou o site deles para eu comprar outro carregador, né, o celular era novinho, zero. Eles falaram, tem carregador no nosso site lá, né, e custa acho, 140 e poucos reais o carregador. Falei, eu quero então o valor de um carregador, que é 140 e poucos reais, para eu poder comprar outro, e quero uma indenização por danos morais. Muito bem. Fui lá para o juizado. Quando chegou a defesa da empresa, o que eles falaram? Olha, até entendo que o carregador do cliente lá veio queimado, mas a gente tem que fazer uma perícia no carregador para apurar o que aconteceu. Logo, essa ação não pode andar no juizado especial, porque tem que fazer perícia, né? Se parar para pensar, até pode ser um argumento válido. Falar, realmente, né? Vamos ter que pegar um técnico lá e analisar o que aconteceu no carregador. O que a justiça entendeu? O juiz entendeu. O juiz falou assim, olha, se vocês estivessem realmente interessados, né, em realizar uma perícia para resolver o problema do cliente, vocês teriam retirado esse carregador lá e resolvido o problema, dado outro novo para ele e feito a perícia. Ou teriam já pegado esse carregador, feito a perícia e apresentado já o resultado aqui no processo. Porque não é que você não possa juntar uma perícia já feita no juizado. Se você já fez a perícia e tem o resultado dela, dá para colocar lá no juizado. O que não vai fazer é o juiz nomear um perito para dentro desse processo ser realizada a perícia. Então vejam, nem todo caso você vai conseguir se safar aí do juizado, tá? Então você pode usar o juizado, mesmo que eventualmente você ache que precisa de uma perícia. Vai no juizado antes. Eu já vou explicar por quê. Porque no juizado não é necessário advogado em questões, né? Vou colocar aqui, até 20 salários mínimos. Então, se o seu problema, tá, não ultrapassar 20 salários mínimos, né, que geralmente é a grande maioria das nossas situações do dia a dia, e, você não precisa de advogado. Tá? Você mesmo preenche um formulário lá, pessoal, e envia para o juizado. Agora, durante a pandemia, isso tudo está online. Tá? Então, se vocês entrarem no site do Tribunal de Justiça ou pesquisarem no Google mesmo, Juizado Especial Curitiba, você baixa o formulário, preenche, pega tudo que você tem de prova, gravação telefônica, foto, documentos, etc. E você mesmo fala o que aconteceu. Você escreve lá. Tava andando com o meu carro, furaram o sinal vermelho, bateu, causou dano, já faz lá orçamento no mecânico, junta lá, fala, vai custar mais ou menos aí, sei lá, 2, 3, 5 mil reais para consertar. Eu quero que, né, a pessoa pague aí o meu conserto. Não precisa usar termo jurídico, não. Você só vai explicar o que aconteceu com suas palavras, né, e dizer o que você quer. Tá? Então, até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Tá? Se passar, aí vai ter necessidade. Ainda, né, não há custas processuais. É de graça. Tá? Você não paga nada. Chegou no fim, perdi o processo. Ok, perdeu tempo. E dinheiro você não perde. Então, tô na dúvida, será que dá? Será que não dá? Vai, não vai? Vai, tá? No juizado, pessoal, sem problema nenhum, tá? Vai lá e tenta fazer aquilo que você tá sendo lá incomodado, tá? Principalmente aí, todo mundo tem problema com empresa de telefonia, tá? E eu incentivo ingressar com ação nesse caso, pelo fim pedagógico que tem, né? Então, não sei vocês, mas eu me incomodo um monte com envio de propaganda, que você já solicitou para pararem de enviar propaganda, estão enviando propaganda ainda. Entra com ação. Eu tive contra uma empresa de telefonia que o juiz decretou lá, para cada propaganda que eles me mandam, que eu já neguei, né, inclusive judicialmente já pedi para parar, se eles me mandam propaganda, eles têm que me pagar 50 reais de multa por propaganda que me enviarem. Fica aí recebendo dinheiro, né, das empresas aí, até elas aprenderem a parar de incomodar você, consumidor. Tá? Então, aqui é a primeira saída.
Tá? Então, usem o juizado. Em relação a problemas do consumidor, pessoal, eu sempre indico o juizado ao invés do PROCON. Tá? Por quê? Porque no juizado, né, você pode fazer um pedido de indenização por danos morais. Tá? Eu coloco aqui, ver enunciados. O próprio tribunal, pessoal, daqui, tem alguns enunciados. O que é isso? Um monte de gente entra com um monte de processo, discutindo lá a matéria. Então, digamos, né, eu comprei um produto na loja, veio com defeito. Aí a loja me manda falar com o importador me manda falar com o fabricante me manda falar com a loja, ninguém resolve o meu problema, né? Ficam me jogando para lá e para cá. Isso é considerado descaso com o consumidor. Vai ter lá no juizado um enunciado. Tá? Tanta gente entrou com um processo assim que o próprio tribunal veio e disse, mesmo que isso não está previsto em lei, mas é um enunciado do tribunal, dizendo o quê? Diz assim, descaso com o consumidor gera dano moral, você não precisa nem mais criar lá toda uma tese para dizer o porquê que quando eles te jogam da loja para o fornecedor para resolver teu problema, isso gera um dano em você, que isso te incomoda, porque você tem filho e precisa ficar indo para lá e para cá e não consegue resolver, que você trabalha e não tem tempo para... Já não precisa mais discutir. O enunciado já diz para você. Outra, por exemplo, né? Atraso na entrega de compra online, né, em princípio, gera dano moral. Tá lá o enunciado também. Então você não precisa ficar discutindo nada disso. Você só vai lá e fala, olha, eu comprei um produto, chegou atrasado. Levou mais de uma semana para chegar do previsto. Dano moral. Tá? No PROCON, não tem. Tá? Só o juiz de direito pode condenar alguém aí o pagamento de indenização por danos morais. Então, eu recomendo o juizado. Tá? Muito bem. Se não se encaixa aqui o seu problema, pessoal, tá? Não é juizado. Porque passou dos 40 salários mínimos ou vai ter que fazer uma prova pericial, você vai procurar a justiça comum, né? Justiça comum, que fala, né? No caso aqui, estadual, tá? O nosso país, ele se organiza em jurisdições por estado. Então, nós temos aí os tribunais dos estados que organizam o funcionamento do Poder Judiciário em cada estado. Então, nós estamos no estado do Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná. Rio de Janeiro, TJRJ. São Paulo, TJSP. E assim por diante. Muito bem. A Justiça Comum Estadual, aí você não vai ter um juizado, você vai ter uma vara civil. Então, você ingressa lá com ação numa vara civil. Tá? Aqui tem a necessidade de um advogado. Tá? Vantagem da vara civil com relação ao juizado especial. Tá? Aqui tem custas, mas você pode pedir justiça gratuita. Tá? Então, se você não tem como pagar as custas do processo, pessoal, você pede justiça gratuita. Tá? E o juiz, geralmente, né, ele às vezes pede para você mostrar lá comprovante de imposto de renda, o teu olerite, carteira de trabalho, para ver o quanto você ganha, etc., para saber se você tem direito ou não à justiça gratuita. Tá? Na maioria das vezes se consegue. Tá? Mesmo que você ganhe um bom salário, né, se você demonstra que você tem muitas despesas, né, então, eu ganho R$5.000 por mês, mas eu tenho 8 filhos. Né? Então, obviamente, né, já fica pouco, né, para criar tudo isso de filho. O juiz ele vai falar, bom, o salário não é horrível por si só, mas em relação às despesas que você tem direito à justiça gratuita. Tá? E a vantagem aqui da justiça comum, pessoal, tá, é que você tem mais recursos. Né? Então, se o seu processo ele é meio incerto, você não sabe no que vai dar, se vai conseguir vencer ou não, você tem mais recursos. No juizado, você tem um recurso, que é o recurso inominado. É um só. Perdeu o processo, você recorre uma vez. Tá? Não deu, não deu. Na justiça comum estadual, você tem inúmeros recursos. Né? Durante o processo, você tem lá embargo de declaração, daí no fim do processo, depois da sentença, você tem apelação, depois da decisão em tribunal, que eu já vou explicar, para a gente ver aqui a questão da jurisprudência que eu falei, que eu explicar,
Aí você tem os recursos para os tribunais superiores, então você tem o recurso especial para o STJ, né, para o Superior Tribunal de Justiça, você tem o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, então você tem uma gama maior de recursos, tá? Mas na maioria dos casos, né, aqui geralmente a justiça comum ela é usada em causas que ultrapassem os 40 salários mínimos, tá? Então você vai discutir algum imóvel, dependendo, né, se você vai discutir lá, por exemplo, um veículo, né? Então, comprei um carro, veio com defeito, e eu quero meu dinheiro de volta. Paguei, sei lá, mais de 40 salários mínimos no carro, que hoje em dia o valor de veículo não é tão difícil assim passar, né? Se falar um veículo 0 quilômetro aí, não é tão difícil passar dos 40 salários mínimos, porque na verdade é bem fácil, né? Então, acaba indo para a justiça comum, tá? Muito bem. Então, caminhos para trilhar. Claro, se você tem algum problema, pessoal, tá, com algum ente da federação, tá? Então, se você está lidando com algum órgão, né, que é federal, por exemplo, INSS, vou discutir um benefício ou aposentadoria, para onde que vai? Justiça Federal, tá? Para a Justiça Federal. Agora, né, outro exemplo, né, se há uma empresa pública federal, Caixa Econômica Federal, por exemplo, é um banco, né, é uma instituição financeira, mas ela é uma empresa pública federal. Quem vai julgar seus processos? A Justiça Comum Estadual? Não, a Justiça Federal. E também existe o Juizado Especial Federal. Funciona mais ou menos igual aqui, né? A dinâmica é a mesma entre o Juizado Especial e a Justiça Comum Estadual. Só que, se o seu problema for com um ente da administração pública federal, você vai para a Justiça Federal ou para o Juizado Especial Federal. Tá? São lugares diferentes, mas a dinâmica é a mesma, o processo é do mesmo jeito, anda igual. Só muda qual juiz vai julgar, ou o juiz estadual ou o juiz federal. Tá? Então, aqui, né, não é tão comum assim você precisar utilizar, né, mas acontece, né, principalmente com Caixa Econômica Federal, e alguns tributos relacionados à União. Lá. Você vai discutir imposto de renda, pessoal, né? É vara da Fazenda Pública na Justiça Federal, porque é um imposto da União. Tá? Beleza. Tá. Claro, né? Dentro aqui nós temos diversas outras divisões. Problemas trabalhistas, vai para onde? Né? Já que a gente vai ter direito do trabalho aqui. Vai para a Justiça do Trabalho. A gente tem que pegar essa noção de entender que a Justiça do Trabalho ela é um órgão separado, né? Ela é uma justiça especializada. Ela só atende causas trabalhistas. Então, justiça trabalhista, direito trabalhista, vai para a Justiça do Trabalho. Tá? Quase a mesma dinâmica. Não tem juizado especial do trabalho. Tá? Então, na Justiça do Trabalho, qualquer processo que você for entrar é lá na Justiça Trabalhista. Você não tem necessidade de advogado. Eu não vou fazer todo o esquema aqui da Justiça do Trabalho, mas é o seguinte, você não precisa de advogado. Seria uma dica, por exemplo. Mas é muito recomendável que se vá com um advogado. Por quê? Professor, porque você é advogado trabalhista e você quer, né, dizer que precisa angariar cliente. Não, pessoal, né? Inclusive, eu incentivaria todos a não precisar de advogado. Problema, na Justiça do Trabalho, tá? Tem muito detalhe para se pedir, para se analisar. E se você deixa de pedir, se você esquece alguma coisa, né, digamos lá, atrasou o pagamento das verbas rescisórias no contrato de trabalho, tem uma multa lá do artigo 477 da CLT, que é no valor de um salário seu. Então, você recebia lá R$2.000 por mês, eles atrasaram o pagamento lá na sua rescisão, você tem direito a mais um salário. Às vezes a pessoa não sabe isso, não pede. Tá? Se você não pede, o juiz não pode dar. O juiz está atrelado ao pedido. Se você não pediu, você não ganha. Então tem muito detalhe, tá? Cálculo para fazer, etc. Então não compensa. Tá? E justamente, né, na Justiça do Trabalho é mais chato isso. Então eu não recomendo. Tem a possibilidade? Tem. Você pode fazer você mesmo, sem problema. Tá? Aqui você consegue justiça gratuita igual, e aí vai discutir lá a sua relação de trabalho e emprego na Justiça do Trabalho. Tá? Vejam, né? Aqui
no juizado especial e na justiça comum estadual, quem é responsável é o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Aqui na Justiça do Trabalho, não é o TJPR o responsável, é o TRT, né, o Tribunal Regional do Trabalho, tá? E aqui no estado do Paraná é o da nona região, tá? Não que faça muita diferença para a gente saber disso, mas só para vocês terem esse conhecimento. Então, é problema trabalhista? Vara do trabalho. Nada de justiça estadual, comum, vara civil, juizado, federal, estadual, não, tá? É justiça do trabalho, para todo mundo. Muito bem. Ok. O que me interessa aqui ver, né, é a questão da jurisprudência, que eu não expliquei o que é. Só falei que é um conjunto de decisões dos tribunais. O que é jurisprudência, então? Vamos lá. Quando você ingressa com uma ação, pessoal, tá, o seu processo ele vai cair, né? Vamos pensar aqui na justiça comum, ele vai para uma vara, tá, uma vara civil. Dentro dessa vara civil, nós temos um juiz, que é responsável por aquela vara. Tá? Geralmente são dois, é um juiz titular e um juiz substituto. Tá? Então, eles dividem os processos, quando um entra em férias, o outro assume, tá? Para as coisas não ficarem paradas. Mas aqui, no fim do processo, quando chegar no fim lá o seu processo, quem vai decidir é um juiz. Quando esse juiz decide o seu processo, vou até apagar aqui, tá? Então, ingressei com a ação, né? Aqui, petição, inicial, ingressei com o processo. Você cita o réu, chama o teu adversário para o processo. Tá? Então, como exemplo lá, meu celular, né? Veio com o carregador queimado. Né? Isso daí foi contra quem que eu entrei com esse processo? Contra a Saraiva, de onde eu comprei, contra a Asus, que é a fabricante do aparelho, contra a Fox, não sei o que lá, que era a transportadora, e a importadora eu não achei. Entrei contra os três. Foi expedida a carta de citação. Chama lá eles para Asus, Saraiva, empresa de transporte, tem um processo contra vocês. Venham responder aqui o processo. Beleza? Eles apresentam uma resposta, né? Resposta. Ou, aqui no caso, contestação, a defesa. Não, o cliente está errado, porque ele mesmo queimou o carregador, ele disse que chegou queimado, mas chegou na casa dele, ele pisou em cima. Sei lá, vão argumentar qualquer coisa que eles querem para se defender. Tá? Aí vai ter uma audiência de conciliação, essa audiência, né? Hoje mudou um pouco essa dinâmica aqui no processo, tá? Essa audiência aqui, ela geralmente vem antes da contestação, mas a ideia é essa, né? Tentar fazer um acordo dentro do processo. Então, chega lá e fala, olha, né, o consumidor aqui está dizendo que comprou, veio queimado o carregador. Ele quer o valor do carregador e uma indenização por danos morais. Você, empresa, o que você, né, o que você tem de proposta? Ah, a gente dá um carregador novo para ele, o processo acaba aqui. Beleza? Aceita, não aceita? Ah, não quero, não vai ter acordo, não tem acordo. Beleza. Não tem acordo, tem que ir para uma audiência de instrução. Na audiência de instrução, né? Opa, não sei o que eu fiz aqui, criei um comentário. Aqui nós vamos ouvir testemunhas dentro dessa audiência. Então, se tiver testemunha para ouvir, vai lá o juiz chamar as testemunhas para colher aí os depoimentos. Depois, né, dessa instrução, o juiz ele vai prolatar a sentença, tá? Resultado do processo, o que aconteceu, quem ganhou, quem perdeu, né? E o juiz vai falar lá, condeno, né, a Asus do Brasil, a Saraiva e a transportadora, né, solidariamente, a gente vai ver essa palavra durante aí o semestre, né? Ou seja, todos dão as mãos e respondem juntos, né, de maneira solidária, a pagar lá a indenização por danos morais e restituir o carregador, o valor, né, em dinheiro que era o carregador, R$150. Muito bem. Mais uma indenização por danos morais, o valor de, sei lá, R$2.000, R$3.000. Muito bem. Deu a sentença. Essa decisão, pessoal, do juiz, ela não é uma decisão do tribunal. Tá? Ela é uma decisão de um juiz. Ela é a decisão de uma vara civil. Tá?
essa decisão não forma o que a gente chama de jurisprudência aqui, tá? Porque ela é uma decisão isolada, uma decisão, né, singular. Só um juiz pegou e decidiu. Isso é uma sentença. Muito bem. Aí, né, vamos imaginar que essas empresas, elas ficaram chateadas com a decisão, falaram, putz, a gente perdeu, vai ter que pagar aí o consumidor. Mas eu ainda acho que eu estou certo. Eu acho que o consumidor está errado. Eu quero recorrer dessa decisão. Tá? Eles vão apresentar um recurso. Tá? Nesse caso aqui é um recurso de apelação. E vão lá, para onde que esse recurso vai? Tá? Esse recurso vai para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, TJPR. Tá? Esse recurso, pessoal, ele vai cair numa das câmaras. Tá? Vai para uma das câmaras. O que é câmara? É a mesma coisa que uma vara. Então, quando você entra com um processo, a hora que eu chego lá e falo assim, vou processar alguém, levo lá meu processo no tribunal. Né? Hoje é tudo online, mas eu vou para o tribunal. Quando eu entrego para eles meu pedido, o meu processo ele é sorteado. Vai cair numa das varas cíveis. Né? Aqui em Curitiba agora, se não me engano, tem 24 ou 26, eu não lembro de cabeça quantas são, mas tem umas 20 e poucas aí. E ela é distribuída. Quando fala distribuída, na verdade, é sorteada. Cai em alguma. Digamos que caiu lá na 15ª vara cível. É na sorte, tá? Vai na sorte. Beleza. Quando você termina o processo lá e você recorre, o teu recurso também é sorteado para uma das câmaras, tá? Então pode cair, sei lá, na 3ª câmara. Beleza. Então cai na 3ª câmara. Esse recurso, pessoal, ele é julgado por 3 desembargadores, tá? Então são 3 desembargadores que vão analisar esse recurso. O primeiro deles é o chamado relator do processo. Ele vai pegar esse processo que já aconteceu aqui em cima, vai analisar tudo o que aconteceu, quais são os fatos, o que foi alegado, o que foi dito, o que serve, o que não serve, etc. E vai emitir um voto lá, ele vai pensar no que ele vai decidir. Tá? Então, entrou com o recurso, foi para o tribunal, caiu numa das câmaras, veio lá, né, para o primeiro desembargador, que é o relator, ele vai analisar o processo e vai marcar uma data para julgamento. Tá? Marcou a data para julgamento. Quando chega essa data, esse processo é levado, tá, para uma sessão de julgamento e lá, tá, vão discutir 3 pessoas. O relator, um revisor e um chamado vogal. Tá? Então são julgados por 3 desembargadores. O relator, ele começa lá a sessão de julgamento, ele faz o relatório do processo. Ele fala, olha, é uma ação do direito do consumidor, que está sendo discutido a compra de um aparelho de celular, que veio com um carregador queimado, tem pedido de danos morais pelo descaso com o consumidor. Lá em primeiro grau, né? Então aqui a sentença é em primeiro grau, né, que a gente chama, que é o juiz sozinho. Essa decisão de primeiro grau diz que existia dano moral, condenou, e também que era devido o dano material, que foi o carregador que veio queimado. Ele entendeu lá que foi culpa da empresa ter enviado esse carregador assim. Faz esse relatório e fala, olha, vendo o processo, analisando as provas, aqui a gente já não escuta mais testemunha de volta, não junta mais documento, não. Tá? É como se fosse uma revisão, vamos rever. Será que o juiz lá em primeiro grau decidiu certo? Porque eu estou com a pulga atrás da orelha, eu quero uma segunda opinião. E essa segunda opinião vem de 3 pessoas. Muito bem, então o relator ele analisa tudo e ele emite um voto. Ele vota, ele fala, olha, eu acredito que o juiz de primeiro grau acertou, eu concordo com ele, então mantenho a decisão de primeiro grau. Está tudo correto, não tenho o que mudar. Para mim, né, eu entendo dessa maneira. Daí, obviamente, que ele vai escrever, vai dizer por quê, né, vai justificar tudo isso. Muito bem. Logo em seguida, o revisor
tá? Ele vai rever essa ação, vai rever lá se está tudo certinho, ou com relação à prova, o que o relator falou, e vai emitir um voto também, vai dizer, olha, peço vênia, né, que eles falam assim, né, a mesma coisa que dizer peço licença, né, mas eu vou discordar, vou dizer que eu discordo, eu acho que o juiz errou. Eu acho que com certeza o carregador é devido, tá? Então, nesse ponto, o juiz lá acertou, mas eu acredito que não cabe danos morais aqui, porque essa pessoa teve um mero aborrecimento do dia a dia, não foi nada que gerasse um abalo psicológico. Então, acho que dano moral não tem. Tá? Então, ele emite um voto também. Ou seja, aqui ficou empatado, né? Um dizendo que tem dano moral, o outro dizendo que não tem. Como são três, por que são três? Né? Para não dar empate. Aí nós temos o vogal. O vogal ele também vai emitir um voto. Esse cara aqui, ele só fica sabendo desse processo no dia do julgamento ali. Ele escutou o que os dois falaram e na hora ele vai dar uma decisão. E aí ele pensa, não, eu acredito que tem dano moral, sim, eu vou acompanhar o relator. Eu acho que o relator está correto, a decisão do juiz de primeiro grau está correta também. Emite o voto. Tá? Muito bem, vou pôr minúsculo. Essa decisão, pessoal, tá, que os três tomaram juntos, forma um acórdão. Tá? Pensem assim, é um acordão. Né? Os três chegaram num acordo lá. Então, cada um deu seu voto, chegou num resultado. Esse resultado é um acórdão. Esse acórdão, pessoal, é uma decisão de tribunal. Então, quando eu falo aqui em jurisprudência, que é um conjunto de decisões dos tribunais, é porque são decisões tomadas por mais de uma pessoa. Tá? Então, lá nesse caso aqui do recurso, é uma decisão de tribunal, porque são três os julgadores. E não é um acórdão só, que é jurisprudência. A jurisprudência ela é um conjunto dessas decisões dos tribunais. Então, lembra que eu falei? Vamos analisar. Estou com um problema. Onde que eu olho? Ah, vou olhar a lei, ela é uma fonte do direito. Ah, não entendi muito bem o que diz a lei. Deixa eu ver o que diz a literatura, a doutrina. Ah, ó, aqui o cara explicou que funciona desse jeito, legal. Mas será que no meu processo vai ser assim? Não sei, vamos ver a jurisprudência. Aí você vai entrar nos sites dos tribunais e analisar as decisões dos tribunais, tá, com relação àquele tema. Então você entra no site do tribunal e pesquisa lá o que você precisa. Digamos que eu estou com um problema no imposto de renda, porque eu atrasei para declarar e agora não sei o que vai acontecer, etc. Você vai lá no site do tribunal e pesquisa, né, a jurisprudência. Coloca lá o teu problema, escreve na busca lá. Né? Atraso no pagamento, imposto de renda, tal, vai vir um monte de decisões, tá? Um monte de acórdãos lá. Né? E aí, digamos que você chega num consenso, vê, olha, a maioria das decisões está dizendo que funciona desse jeito. Né? Seguindo o nosso exemplo aqui, quero saber se eu tenho direito a danos morais porque a empresa ficou me jogando para lá e para cá, né? Não resolveu o meu problema, falou que não dava garantia do meu carregador de celular. Será que carregador de celular é mesmo acessório? Será que... Não tenho como saber, a lei não vai existir uma lei para dizer para mim, olha, carregador de celular não é acessório, não vai ter uma doutrina, né? Muito dificilmente algum pesquisador do direito vai parar e vai falar, bom, vamos analisar se fone de ouvido é acessório, se carregador de celular é acessório. São discussões que você não vai achar por escrito, nem na lei, nem na doutrina. Então eu tenho que pegar casos que já aconteceram, de pessoas que já processaram, né, já entraram com ação, e ver o que os tribunais decidiram. Esse conjunto, então, digamos que você achou lá 5 decisões falando carregador de celular não é acessório, porque o aparelho depende do carregador para funcionar. Você achou 5 dessas. Isso é o entendimento do tribunal. Isso é jurisprudência. É fonte do direito. Você usa isso, tá, a seu favor. Você fala lá, olha, os tribunais entendem que carregador de celular não é acessório. Para isso, no meu caso, é igual. Né? A empresa alegou que é acessório e não dá garantia. Mas não é acessório sim, não é assim que funciona. Está aqui, inclusive, decisões dos tribunais dizendo que, tá, não adianta juntar, pessoal,
um monte de sentença de primeiro grau. Tá? Não é fonte de direito, não serve. Tem que ser acórdão. Tá? Pode acontecer de, às vezes, você está discutindo algo que nunca foi discutido antes? Pode. Tá? Às vezes nunca foi discutido, não tem acórdão. Aí você vai ter que montar lá a sua hipótese toda no argumento, né? Utilizando aí a doutrina, as leis, o costume, né? A cultura, a moral, aí você vai construir seu argumento. Mas se tiver jurisprudência, vai facilitar muito a tua vida. Tá? Então, às vezes vocês estão em dúvida em algum assunto, pesquisem a jurisprudência. Tá? Eu acho que isso é bem prático assim para vocês utilizarem não só aí, né, na profissão, mas na vida de vocês também. Tá? Dúvidas, pessoal? Aproveitem então agora que por hoje de matéria, né? É isso. Aí, se não tiverem dúvidas, estão dispensados. Tudo tranquilo, professor. Tranquilo? Deu para entender aqui o funcionamento do... bem. Bacana. Então, beleza, pessoal. Estou aqui à disposição por mais uns minutinhos, se vocês precisarem. Se não, nos vemos na próxima semana. Para mim tá tudo certo por enquanto, tá, professor? Obrigada. Obrigado, boa semana. Obrigada, igualmente. Obrigado.